coisa boa. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da família com a Escola Dominical. Nós estamos hoje estudando o livro de Ruth. Vamos estudar o capítulo de número 3 e é muito bom poder receber todos vocês. No mês de julho, que é o mês de férias, é um mês onde naturalmente, tradicionalmente, a igreja ela dá uma esvaziada, mas nós temos agora muita gente acompanhando por rádio, por TV, nós estamos ao vivo nesse momento e é muito bom receber todos vocês que se juntam a nós aqui no Templo Central nessa manhã. E claro, a vocês que acordaram cedo, que ficaram aqui na nossa cidade de Belém. Perceberam como a cidade está mais tranquila? Está tudo mais leve, a gente consegue se deslocar melhor, consegue assistir o culto. Mas é muito bom ter cada um de vocês. Essa é a nossa segunda celebração. Tivemos uma às 7h30, logo mais cedo, o pastor Itamar trouxe a palavra. E hoje passaram o pastor Samuel na máquina de secar, ele veio mais magro um pouquinho, olha só. Nosso pastor está cumprindo missão, mas hoje à noite estará conosco. E eu vou ter o privilégio de hoje compartilhar com vocês Ruth capítulo 3. E vou pedir que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Enquanto você localiza o texto, eu quero convidar você também a adquirir o nosso material, nosso guia de estudo. Nós não estudamos revista aqui nessa igreja, nós estudamos a Bíblia. Mas a revista é um guia extraordinário, e eu estou aqui com a minha revista, olha, vocês podem ver, e ela está toda marcadinha. Todas as aulas eu tenho o costume de poder ler, marcar, colocar aqui no texto, é algo que me ajuda muito, e você pode também tomar a sua, tá bom? Na saída, nós temos para células missionárias, temos para adolescentes, temos todo o currículo, deixa eu ver aqui na tela rapidinho, enquanto eu falo das nossas revistas, e você pode correr e adquirir todas elas enquanto nós estamos na lição 4 ainda, estamos no começo. Olha só, tá? Tem um que é só desse trimestre, sempre deixem, isso, excelente, tá aí. Bom, Ruth e Esté, a fé e coragem das mulheres, temos para adolescentes também, e o roteiro para células missionárias, que nós temos aí. Nossa ideia é que esse conteúdo ele seja trabalhado em todas as esferas da igreja. Aqui no culto nós estudamos, em casa a família possa também conversar e também nas células missionárias a gente possa detalhar um pouco mais o tema. Aqui eu tenho uma abordagem mais unilateral, eu falo e vocês acompanham, mas na célula missionária a gente consegue interagir um pouco mais. Eu vou ler os versículos ímpares, você vai ler os pares bem forte. Capítulo 3, compassadamente. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Banha-te, unge-te e põe teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei
tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Disse mais: dá-me o teu manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs sobre as costas. Então entrou na cidade. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Aleluia, dê um brado de glória a Deus bem forte. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos pelo rico privilégio de nos deleitarmos na tua palavra, que ela possa quebrar barreiras, romper fronteiras nessa manhã, que possamos sair desse lugar dizendo: verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome poderoso e forte de Jesus, amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Nós temos aqui um resumozinho do nosso estudo dessa manhã. Vamos estudar a lição de número 3, que tem por tema 4, Ruth capítulo 3. Ruth propõe casamento a Boaz. E o tema é muito sugestivo, porque na nossa cultura, e claro, em toda cultura, o casamento ele sempre é sugerido pelo homem, mas nesse caso nós temos uma situação inusitada, e hoje nós vamos estudar a proposta feita de Ruth a Boaz, e capítulo 4, semana que vem, vamos estudar o casamento, como se deu o casamento de Ruth e de Boaz. Nosso texto áureo, que resume melhor esse capítulo, é o versículo 9. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. E eu quero convidar você a ler bem forte comigo a verdade prática, que resume um pouco essa lição. Todos fortes, bem juntos, 1, 2, 3. Através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presentes de Deus. Vire para quem está perto de você, diga: aproveite cada oportunidade, pois ela é um presente de Deus. Diga isso. Inclusive para sorrir para esse irmão agora hoje. Eu sei que ele não pode ver com os olhos, ele vê o seu sorriso, mas é uma oportunidade que Deus te dá, de estar aqui nessa manhã. E nós vamos olhar, tá, do versículo 1 ao 11, o plano para Ruth, plano esse executado por Noemi. Nós vamos ver no versículo 12 ao 15, Boaz, o remidor, e essa palavra é muito importante, remidor, resgatador, em algumas versões ela centraliza, eu acho, daqui para frente, o que nós vamos estudar. E a terceira parte, que é o versículo 16 ao 18, Ruth reporta a Noemi. Ela tem o plano, depois ela retorna a Noemi como se deu aquele plano. Esse capítulo 3 é um capítulo interessante, porque no capítulo 1 e 2 nós vemos 2 mulheres sofrendo, sem provisão, 2 mulheres viúvas, em luto, em tristeza, voltando para casa. Elas deixaram a terra prometida, deixaram Belém, terra do pão, fizeram aquilo que muitos de nós fazemos. É importante que, abrindo o capítulo 3, a gente deixe isso claro, porque ao longo desses três lições que nós estudamos, eu ouvi algumas pessoas dizendo: mas se eu fosse Noemi eu não teria feito isso. Por que ela saiu da promessa, terra prometida, local que Deus havia dado àquele povo? Mas elas fizeram aquilo que todos nós fazemos quando estamos debaixo de pressão. Nós largamos a promessa, nós esquecemos aquilo que Deus já tem colocado sobre a nossa vida, e às vezes nós nos mudamos para Moabe, e Moabe pode representar um outro relacionamento, um outro casamento, uma outra fé, uma outra confissão, porque nós entendemos que naquele local tem um pedacinho de pão, e elas fizeram aquilo que muita gente faz, e nós conhecemos a história. Foram procurando vida, acabaram encontrando morte, foram procurando prosperidade, acabando voltando pior do que a maneira que saíram. Mas seja como for, nós vemos aqui
o ambiente diferente. Do capítulo 3 em diante, a atmosfera, ela muda. A tristeza se transforma em alegria. O luto se transforma em celebração. E nós temos dito isso ao longo de toda essa ministração. Não existe tristeza que dure para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Não existe dor, doença, luto. Nós começamos a ver um ambiente, a atmosfera, ela começa a mudar. E eu sempre lembro de um ditado que diz que os melhores perfumes vêm nas melhores embalagens. É ou não é verdade? Os perfumes mais caros que existem, eles vêm dentro geralmente são mais caros, nas embalagens menores. E aqui nós temos um grande perfume. Nós temos um livro com 4 capítulos, e é importante, nós já vamos terminar ele semana que vem. Em 5 semanas nós vamos estudar um livro inteiro da Bíblia, um dos menores livros da Bíblia, 85 versículos, mas eu diria carregado, entulhado de princípios e bênçãos de Deus. E eu quero que você aproveite esse restinho que nós temos, porque nós não temos muito tempo. Mas, abrindo o capítulo 3, eu quero voltar novamente àquilo que eu tenho dito sobre a tônica desse livro, que é a providência de Deus. Quando terminarem essas 5 semanas, eu espero que a gente guarde alguma coisa no coração, e eu vou guardar talvez a principal palavra, a providência, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Providência é como Deus usa acontecimentos naturais para escrever uma história sobrenatural. É como Deus usa tudo que de corriqueiro acontece na nossa vida, e são coisas normais, coisas boas e coisas ruins, mas ao fim da história, Deus, Ele monta, Deus articula, Deus arquiteta tudo isso que acontece na nossa vida, para que nós possamos ver o sobrenatural dEle acontecendo lá no final, e o nome disso é providência de Deus. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir, todas as coisas cooperam, a Bíblia diz. Esse texto aqui, ele traz, eu diria, alento ao coração que está cansado no meio da adversidade. Porque a gente não consegue acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor Jesus, mas a gente acaba descobrindo que aqui no livro de Ruth, a providência de Deus, ela continua trabalhando. A palavra providência significa pró, eu poderia quebrar a palavra pró ou pré, que em algumas palavras a gente tem que diz que significa antes, e tem vídeo ou vidéo, e vídeo é ver, como a gente tem vídeo, né? Tem a turma mais antiga aqui que alugava vídeo na locadora. Quem aqui alugava vídeo na locadora? Deixa eu ver. Olha só. Já entregou todo mundo com 35, 40, 45, porque a turma nova nem sabe mais o que é isso. Ninguém alugou. Hoje vai no Netflix, né? Aperta lá, não sai nem de casa. A gente é da época que tinha que alugar o vídeo. Chegava lá, não tinha, voltava semana que vem. Aí você alugava e aí não devolvia, pagava multa. Lembra disso? Ou era só eu que pagava muita multa? Então, pró-vídeo. O que significa isso? Significa que o nosso Deus, Ele vê as coisas antes do tempo. Antes de acontecer, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus não trabalha do começo para o final. Deus já está no final, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. É nós que temos que andar o trajeto todo desde o começo. E isso faz parte da onisciência de Deus. Porque Deus sabe o que vai acontecer antes do tempo, Ele providencialmente articula o tempo e os acontecimentos a seu favor, mesmo que você não entenda. Ele vai providencialmente unindo as coisas para que no final o propósito e o plano dele aconteça na nossa vida. E quando a gente fala de providência, é importante mais uma vez diferenciar providência e milagre, porque providência é algo completamente natural. Nem por isso menos extraordinário do que um milagre. Mas providência é quando Deus trabalha naquilo que acontece no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, uma criança nascer é um milagre. Não é um milagre, é algo extraordinário, mas uma criança nascer acontece todo dia. Crianças nascem todo dia. Homem, mulher se conhecem, casam, se relacionam. O que acontece? Criança. É normal. A gente vê o sol nascer e alguém diz, olha só, esse milagre que está acontecendo hoje é algo extraordinário, mas não é um milagre, porque aconteceu ano passado, vai acontecer ano que vem, amanhã. Tudo isso são coisas naturais. Então providência são coisas do dia a dia que acontecem naturalmente. Milagre é algo completamente sobrenatural. Milagre acontece quando a lei natural ela é interrompida. Exemplo,
andar sobre as águas, milagre, porque a água não consegue sustentar um homem. Água virar vinho é o quê? É um milagre, porque não faz parte da mesma essência. Quando a gente vê um morto ressuscitar, milagre, porque a ordem natural das coisas é quem está vivo deixar de viver e não quem está morto voltar a viver. Tudo isso são milagres que quebram a ordem natural. E é importante a gente entender que o nosso Deus, Ele trabalha com milagres. Quem aqui já experimentou pelo menos um milagre da parte de Deus, algo sobrenatural? Dê um brado de glória a Deus bem forte para me dar uma olhada. Olha só, milagres, todos nós. Mas o padrão de Deus é trabalhar com a providência. É importante a gente lembrar e entender isso, porque a gente acha, Deus não está trabalhando se não existe milagre. Deus não está agindo se não houver algo que quebre a ordem natural. A lógica do cristão é completamente diferente. Milagres acontecem para me edificar, para aumentar minha fé, para glorificar o nome do Senhor. Mas enquanto eu estou aqui nessa manhã, Deus está trabalhando por mim, pela minha família. A providência de Deus está em ação todos os dias. Deus trabalha o tempo todo. A história de Ruth mostra isso. Ruth, ela sai. Ruth vai para uma outra terra, normal. O esposo morre, normal, acontece. Depois eles voltam, pode ser considerado normal. Chegando, eles encontram Boaz. Agora o que eu pergunto para você é qual a probabilidade de tudo isso acontecer, uma coisa conectada com a outra no tempo certo e no lugar certo. Aí entra a providência e o cuidado de Deus. Qual é a probabilidade de tudo isso se conectar para que o nome do Senhor seja glorificado e haja alegria na nossa vida? Quer ver um exemplo claro? Olhe para a sua própria vida e você olha para trás e você começa a entender. Olha o que Deus fez lá atrás. Deus me tirou daqui, me colocou nesse local. Deus me fez conhecer essa pessoa. Deus abriu essa porta. Deus fechou essa porta. Deus me curou nesse lugar onde eu não esperava. Quando não havia solução aqui, Deus deu solução em outro lugar. Você começa a ver o caminho da providência de Deus, porque Deus é sobrenatural e Ele cuida de você. Eu olho para a minha própria vida e eu vejo a providência de Deus comigo. Está aqui minha esposa, está aqui o Joãozinho, não para aqui na frente correndo. Eu lembro que quando eu me formei no seminário, eu vinha no avião, gente. Eu falei, poxa, me formei, estou voltando para casa, eu quero casar, está na hora. Eu tinha 23 anos de idade. A gente acha que chegou o momento. E eu vinha pedindo, Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá uma esposa. E eu lembro que essa semana nós fomos para Salinas, e eu e a Luana, a gente se conheceu em Salinas. Estava muito frio onde eu estava, cheguei no aeroporto, pegamos um carro, fomos direto para Salinas, nem para casa eu fui. No primeiro dia que eu chego em Salinas, eu conheço a mulher mais bonita nessa manhã que está aqui na frente. Vou pedir um aplauso bem forte pela vida da minha esposa. E alguém pergunta assim, isso tudo é sorte que acontece? Não é sorte, é a providência de Deus encaixando as coisas para que tudo aconteça na hora certa. E ela também está trabalhando pela sua vida nessa manhã. Deus não cessou de trabalhar. A história de Ruth é uma história de providência. Nós não conseguimos ver, mas Deus, Ele continua trabalhando em todos os momentos. E para mim é algo tão sobrenatural, porque existe a providência do tempo. Capítulo 1, eles chegam em Belém, versículo 22, tem alguém com o microfone aí? Coloca para mim o versículo 22 aqui na tela, eu sei que não está no script. Ruth capítulo 1, versículo 22, olha a primeira coincidência que acontece aqui nesse texto, que não é coincidência, mas é providência. Ruth capítulo 1, versículo 2, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram em Belém quando? No princípio da cega da cevada. De todos os momentos que eles poderiam chegar em Belém, chegam justamente no momento da cega da cevada. Isso é coincidência ou é providência? O que você acha, hein? E aí havia uma lei, olha só o costume trabalhando, a lei da debulha, onde a pessoa, ela não podia colher tudo aquilo que havia, então tinha que deixar alguma coisa para o pobre. E juntamente com isso, escute, era o único momento onde o dono da plantação descia para a plantação. Era o momento onde o rico se misturava com o pobre, onde o dono se misturava com o estrangeiro. Era o único momento onde Boaz conseguiria encontrar com Ruth. Olha só as coincidências acontecendo na história. Não apenas isso, de todos os locais, porque ela volta para Belém. Belém é a terra do pão. Lá haviam as maiores plantações da nação de Israel. Centenas, milhares de plantações. E de todas as plantações, Ruth capítulo 2, versículo 3, coloca para mim, ela poderia cair em qualquer uma das plantações,
Olha como a providência de Deus está trabalhando para você dar um glória a Deus bem forte. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Olha só a palavra que a Bíblia coloca. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Dê um brado de glória a Deus se você está entendendo o que Deus está dizendo. Providência de Deus, cuidado de Deus. Não existe coincidência, existe a providência de Deus. Casualidades estão acontecendo agora. A providência de Deus está acontecendo agora enquanto você está aqui nessa manhã. Deus, Ele vai articulando as coisas a seu favor. Aqui no plano horizontal, está tudo caótico. Aqui no plano horizontal não tem saída, não tem solução, não tem perspectiva, as portas não estão se abrindo. Mas no plano vertical, no plano de Deus, tem providência. Ele está resolvendo, Ele está trabalhando por você. E você está dizendo, a Deus, eu não estou vendo, eu não consigo ver o que está acontecendo. Você não precisa saber o que está acontecendo. Deus não precisa prestar conta para ninguém. Simplesmente dependa da providência dEle nessa manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor Jesus. Aí nós chegamos em Ruth, capítulo 3. Ruth vem guiada pela providência de Deus. E está aí o ponto de número 1, que aqui está. O plano para Ruth, Noemi instrui Ruth. Leia para mim o versículo 5, bem forte. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Olha só, eu vou ler com você versículo a versículo, porque são 18 versículos, e esse capítulo aqui é um capítulo riquíssimo. E nesse culto, graças a Deus, o culto das 9, a gente tem mais tempo, né, pastor Itamar? Ministrar uma lição como essa em 20 minutos, só misericórdia. Quando eu chego aqui e eu vejo esse relógio aqui com o tempo, chega o meu coração se alegra. Vamos lá, a promessa devolve alegria. A gente vê Noemi abandonando a promessa, saiu para Moabe e agora ela volta, perdeu os 2 filhos, perdeu o esposo, perdeu a expectativa, perdeu a alegria, voltou à marca. Mas no momento que ela decide abraçar de volta a promessa de Deus, a promessa traz vida aos ossos de Noemi. E aqui nós temos a prova. Nós temos no capítulo 1, uma mulher que se diz ditosa, amável, que é o que significa Noemi. E no capítulo 1, a mulher agradável se torna uma mulher amarga. No capítulo 2, nós temos a mulher amarga voltando para a promessa e agora se tornando ditosa e agradável novamente. Mas no capítulo 3, nós temos a mulher que era amarga, agora virou agradável, ditosa, e agora ela está dizendo, porque eu sou agradável, eu quero que todos ao meu redor também vivam uma vida agradável igual a minha, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso rápido. Essa mulher perdeu a família, essa mulher perdeu os filhos, e agora a gente vê a transformação acontecendo na vida dela. E tem um ditado que diz que existem 3 tipos de pessoas. Tem a primeira categoria, que são as pessoas que fazem acontecer. Diga bem forte, fazem acontecer. Segunda categoria, as pessoas que olham acontecer. E a terceira categoria são as pessoas que não fazem ideia nenhuma do que está acontecendo. 3 categorias: quem faz acontecer, quem vê acontecer e que não faz ideia nenhuma do que está acontecendo. Aqui nós vemos uma mulher que faz acontecer. Nós temos uma mulher disposta, uma mulher pronta, uma mulher restaurada, uma mulher aberta a algo novo de Deus, dizendo, eu poderia ficar olhando o que vai acontecer sem ter ideia, mas eu decido me envolver porque Deus faz isso. Versículo 2, olha como começa a ficar interessante. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas tu estivestes, um de nossos parentes. E essa palavra aqui, parente, no hebraico, significa Goel, que significa um resgatador, um remidor. Alguém que tem o direito de nos resgatar e nos remir. E ela continua no versículo 2. Eis que essa noite ele alimpará a cevada da eira. Boaz era parente de Elimeleque e de Noemi. E por isso Boaz detinha o poder de remir, de resgatar. Eles estavam debulhando, escute isso, a cevada. O que é isso? Eles pegam a cevada e eles moíam, pressionavam a cevada e agora iam para a eira. O que é a eira? É um lugar alto, semelhante a esse púlpito aqui que nós temos, mas num ambiente aberto. Lá eles moíam com algum tipo de peso, com algum tipo de pilão. Para vocês terem uma ideia, na Índia, sabe como é que eles fazem? Eles pegam a cevada e colocam no meio da rua. O carro vem, passa por cima e separa a casca da semente. Aí eles jogam para cima, quando o vento está batendo, a casca vai, a semente cai no chão, limpa-se a semente e agora tem a cevada pronta para o consumo. O que aconteceu nesse dia? Boaz fez a colheita, guardaram tudo no monte que lá estavam e estava na eira.
eles estavam fazendo a separação dessas sementes para que ela fosse vendida, comercializada ou ficasse pronta para o consumo. Aí no versículo 3, chega Noemi no versículo 2 e fala: olha, Boaz está lá. Aquele moço que te ajudou ontem, aquele moço que é solteiro, olha só a história, aquele moço que está na idade de casar, aquele que além de tudo isso é nosso parente, por isso nosso remidor, ele detém o direito de nos remir, ele está lá na eira. E aí o versículo 3, por isso que aqui ele está dizendo, Noemi instrui Ruth. Olha a instrução que ela dá no versículo 3, banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deixes conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e de beber. Eu preciso explicar o que está no versículo 3, sim ou não? O que Noemi está dizendo para Ruth? Se tu quer casar, te arruma, Ruth. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Corta o cabelo, bota o perfume, bota uma roupa melhorzinha. Moço solteiro que está aqui, faz a barba, corta o cabelo, bota uma calça solta, pelo amor de Deus. Te prepara, porque está passando por aí a bênção. Ei, quer vender a casa? Pinta a casa, corta a grama, a casa vale mais. Quer vender o carro? Lava o carro, arruma o carro, que o carro vale mais. Quer arrumar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Bota o perfume, te unge, ora, seja cheio do Espírito Santo, que ele vai aparecer na hora certa. Ué, é prático que está aqui, não tem muito segredo. Gente, Ruth usava roupa preta. Ruth nesse momento estava em luto. Ruth estava no momento de desesperança e Noemi está dizendo, chegou a hora de colocar uma roupa diferente, de mudar. Eu poderia pregar sobre isso, que Isaías disse, até já preguei aqui no jejum, mas não vou voltar aqui em virtude do tempo. Mas ela está dizendo, e eu aprendo duas coisas aqui, quando Noemi instrui Ruth. Primeiro, Noemi entendia dos costumes daquele povo. Ruth era moabita, Ruth era estrangeira. Então como é que Ruth ia entender? Eu percebo aqui o que o pastor Itamar ministrou na lição passada, no capítulo 2, uma cooperação geracional. Olha como é importante ter esse tipo de instrução. Os mais experientes ajudando os mais novos, os menos experientes, os mais velhos dando conselho. Então nós vemos aqui Noemi transferindo isso e dizendo para Ruth, Ruth, o caminho é esse, faz desse jeito, faz assim. E isso não deixa de ser símbolo de como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Porque nós nessa história somos representados por Ruth. Boaz representa Jesus. E Noemi, representa o Espírito Santo todos os dias dizendo para mim e para você, faz desse jeito, vai por aqui, não vai por aqui. E nós seremos bem-aventurados se ouvirmos a voz do Espírito Santo. Então aqui nós temos Ruth ouvindo a voz de Noemi. E outra coisa que eu acho interessante, novamente muito prática sobre relacionamentos, Noemi entendeu, Boaz é homem, Boaz é solteiro, Boaz está na idade de casar, e Boaz pode ser um pretendente, porque Boaz é da nossa família, ele é resgatador. Uma lição clara, diga bem forte comigo, seja prático, faça planos, porém seja flexível. Repita novamente, prático, planos e flexível. Nós temos aqui isso claramente. Noemi está dizendo, ela é prática, vai lá, te unge, toma banho, ele está lá. Segundo, ela faz planos. Terceiro, ela é flexível. Gente, não adianta na vida a gente adotar aquela postura que diz assim, não, se não for do meu jeito eu não quero. Ou é tudo ou nada, já viu gente assim? Ou vai ou racha, ou dá ou desce, se não for, eu não quero, eu não aceito dessa forma. Meu avô, João Colenda Lemos, pai da irmã Rebeca, alguns de vocês conheceram eles, ele tinha um ditado. Ele dizia assim, bem-aventurado os flexíveis, porque não quebrarão. Olha que coisa linda, maravilhosa. Bem-aventurado é quem faz plano, quem tem projeto. Mas quando a situação aparece, tem um pouquinho de flexibilidade. Que tem que ter flexibilidade, não adianta. Sabe por quê? Porque você nunca sabe como a providência de Deus está trabalhando ao seu favor. Você não sabe. Você não sabe se Deus quer fazer algo maior do que você estava esperando. Geralmente Deus faz muito além do que nós imaginamos. Nós estamos olhando aqui embaixo, Deus está olhando lá em cima. E se você for inflexível só com as coisas aqui de baixo, você não vai conseguir receber coisas maiores que Deus já preparou e pertencem a você. Seja flexível nesse processo. Então nós vemos aqui Ruth e Noemi, pessoas que têm planos, projetos, porém uma postura flexível, porque quando nós não podemos fazer nada, Deus começa a fazer tudo o que Ele pode na nossa vida. Versículo 4 e 5, quando Ele repousar,
notarás o lugar que ele se deita. Então chegarás, lhe descobrirás o pé, te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Versículo 5, que foi o versículo tema aqui que nós lemos. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Olha que coisa interessante. Minha esposa levou ali o Joãozinho, mas eu vou incluir ela aqui na mensagem. Boaz estava lá, tinha acabado a colheita. Por que Boaz estava lá? Para guardar a colheita, porque haviam ladrões, haviam salteadores. Então foi feita a colheita, então Boaz dorme na eira. Junto com ele, todos os trabalhadores estavam lá, guardando e protegendo a colheita. Aí no meio da noite, qual é o conselho que Noemi dá para Rute? Tu vais chegar, não permita que te conheçam, e tu vais descobrir o pé de Boaz. Eu acho fantástica essa história. Porque todo casal tem o seu jeito, tem suas manhas, não é verdade? Quem é casado aqui? Levanta a mão, vamos lá. Deixa eu começar a ver com vocês, né? Lá em casa, por exemplo, ainda bem que a Luana saiu, vou poder falar um pouquinho mais, depois vocês conferem com ela se é verdade. Quais são as minhas manias em casa? Eu tenho uma mania. No quarto onde eu durmo, não pode ter uma luz acesa. Quem é que gosta de escuridão total quando dorme, hein? Até a luzinha do ar-condicionado, eu pego lá o esparadrapo, eu cubro a luzinha, porque eu não consigo ter uma luz acesa. Se tiver a da TV acesa, eu não consigo dormir por causa da luzinha da TV. É o meu jeito. Outra coisa que para mim é preponderante para dormir. Todas as portas da casa têm que estar fechadas. É um jeito meu. Porta do banheiro, porta do quarto. A Luana é diferente, a Luana deixa todas as portas da casa abertas. Eu falo, meu amor, para que porta? Vamos tirar e vamos vender as portas, porque se tem porta é para ficar o quê? Fechada. Eu já falei, eu vou com uma hora lá em casa colocar aquele negócio, aquele suporte que fecha a porta em cima, sabe? Para fechar. Porque para ela, tudo fica aberto, a porta da casa, para ela ouvir o Joãozinho, para ouvir o outro, para ouvir não sei o quê, e tudo aberto. As manias da Luana. Outra mania que é minha, eu gosto de dormir com meu pé descoberto. Eu vou explicar isso, porque daqui a pouco eu entendo esse texto. Minha esposa ela ocupa 2/3 da cama, porque ela tem que dormir com 5 travesseiros ao redor dela. Não é só o travesseiro dela, é o travesseiro do travesseiro do travesseiro. Já viu aquela cama que tem o travesseiro grande, tem o menor, aí tem o travesseiro menor do menor, que vai, e ela coloca tudo. De vez em quando ela chega em casa e pergunta, Felipe, o que tem travesseiro no chão? Eu falei, Luana, eu só preciso de um travesseiro para dormir, então tu fica com os outros, esse aqui é o meu. Mas a minha mania é cobrir os pés, por quê? Porque no meio da noite, o pé fica o quê? Frio. Nessa época de maio, em Israel, é frio. Então Noemi disse para Rute, tu vai lá, descobre o pé de Boaz. Por quê? Porque no meio da noite o pé dele vai ficar frio, ele vai acordar, e quem é que vai estar lá? Tu, para falar com ele, respeitosamente, e a gente vai ver a história, tá bom? Quando dá no meio da noite, o ponto 2, Rute faz um pedido de casamento. Vou pedir que leiam, deixa eu ler o versículo 6, e a gente vai chegar no 9. Versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia e puder ir me acompanhando. Então foi para a eira, e fez conforme tudo que a sua sogra havia ordenado. Versículo 7. Havendo Boaz comido, bebido, estando já com o coração tanto alegre, veio a deitar-se no pé de um monte de cereais, estava lá para guardar os cereais. Então chegou ela de mansinho, fez o quê? E lhe descobriu os pés, e deitou perpendicularmente aos pés de Boaz. Boaz está aqui deitado, Rute descobre os pés, e fica quietinha lá perto dele, esperando o frio bater para Boaz acordar. Olha a estratégia só que Noemi montou para Rute chegar perto de Boaz. Quando dá no meio da noite, versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava sentada lá. O dia todo eles participaram da colheita, ficaram lá para guardar. E agora Boaz acorda no meio da noite, perpendicularmente ao corpo dele, ele está deitado aqui, bem aqui está Rute, e ele se assusta, e ele vê lá uma mulher. E atenção, isso aqui que Rute faz, é para primeiro, chamar a atenção de Boaz, é importante dizer isso para ela ser vista, mas acima de tudo é um ato de submissão de Rute, porque Rute agora ela vai submeter a Boaz. Quando a gente coloca aqui, Rute propõe casamento, propor casamento não é a melhor palavra. Rute não está obrigando Boaz, Rute não está empurrando Boaz, Rute está propondo, Rute está sugerindo a Boaz que agora ele use o título que a ele pertence, de Goel no hebraico, de resgatador, de remidor, que indiretamente também é um pedido de casamento, né? Isso, claro, eu não posso deixar de fazer um trocadilho.
Tem camarada que é tão frouxo que não pede para casar que a mulher tem que pedir para casar. Só misericórdia, já viu isso? Conhece algum assim? O tempo passa e enrola 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tem que casar. Não é o caso aqui, o caso é outro, mas deixa eu só fazer um paralelo aqui. Versículo 9, que é o versículo que nós temos aqui, vou pedir que leiam, por favor. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ele acorda à noite, vê Ruth, pergunta: quem és tu? Sou Ruth, tua serva. E aí Ruth pede a ele: estende sobre mim o quê? A tua capa. É a mesma figura de linguagem que a Bíblia diz: sobre as tuas asas e as tuas penas estarás seguro. É a mesma figura de linguagem quando Jesus olha Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, não reconhecestes o dia da tua visitação. Quantas vezes eu quis te proteger, assim como uma galinha estende as asas e cobre todos os seus pintinhos. É a mesma figura de linguagem: estende sobre mim a tua capa e me protege. Ou seja, exerça, ela está propondo a Boaz, exerça o direito que é teu, direito de remidor, direito de me resgatar. Naquela época, pastor Samuel explicou, depois se você quiser ler, versículo exato, Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, anote, Deuteronômio 25, 5, é onde a Bíblia fala sobre essa lei do levirato, onde quando uma mulher ficava viúva, porque o esposo havia morrido sem que ela gerasse filhos, um dos irmãos ou parentes mais próximos tinha o dever de tomar essa mulher como sua esposa, para que a história do marido falecido não se apagasse sobre Israel, para que a linhagem dele não se apagasse sobre Israel. Então essa criança era gerada, ela recebia o nome desse pai que faleceu e junto com o nome toda a herança para continuar escrevendo essa história. Para nós hoje, ocidentais, muito tempo depois isso não faz sentido, mas para os judeus, preste atenção nisso, fazia muita lógica. Está dando para entender o que eu estou pregando aqui hoje de manhã? Tá dando para acompanhar? Qual era a lógica deles fazerem isso? Primeira lógica, eram 3. Sempre que havia um grupo de irmãos, quando um escolhia uma esposa, isso servia como filtro. Por quê? Porque quando um queria casar, todos os outros acompanhavam com quem era essa mulher que ele ia casar. Por quê? Porque se ele viesse a falecer, os outros talvez teriam que assumir essa esposa. Então se fechava a porta para aventuras, para coisas indesejadas, havia um filtro melhor para que as famílias durassem mais. E é verdade, faz sentido. Segunda razão, era para a proteção da própria mulher, porque naquela época as mulheres, não é que mulher não possa fazer isso, me entenda muito bem. O nosso tema é a fé e a coragem das mulheres. Naquela época não era usual as mulheres cuidarem do campo, cuidarem da lida, da colheita. Por quê? Porque era trabalho duro, não tinha colheitadeira, não tinha máquina, era sol, era quente, os homens faziam. Por outro lado, o lar também era muito difícil, porque não tinha fogão, não tinha micro-ondas, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Então a mulher ficava viúva, não sabia administrar a propriedade, então esse outro irmão ele tinha que ajudar para que ela tivesse provisão. E terceiro, para defender a terra. Porque essa mulher agora era herdeira da terra que pertenceu ao marido que faleceu. E para que aquela terra continuasse dentro da família, então se escolhia um outro homem para ajudar. Então nós temos aqui Ruth, tá bom? Propondo, sugerindo que Boaz, ele exerça o direito de remidor. Ponto de número 3, ao que Boaz elogia Ruth. Versículo 10, leia por favor. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Olha que coisa fantástica. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Por toda essa lição, gente, eu admiro a postura de Boaz. A irmã Rebeca pregou sobre isso, o pastor Itamar pregou sobre isso. Eu vou novamente pegar carona sobre isso. Como Boaz era um homem cuidadoso e educado, é ou não é verdade? Boaz tratava todo mundo bem. A primeira vez que Boaz vê Ruth, ele não devia nada a uma estrangeira, mas ele tratou Ruth como? Tratou bem. Boaz tratava como os seus empregados. Lê no início do capítulo 2. Ele chegava na colheita: paz sejam convosco. E eles respondiam como? Deus te abençoe. Boaz tratava as pessoas bem. Novamente nós vemos aqui, Ruth chega no meio da noite para sugerir que Boaz exerça o direito de remidor. E Boaz poderia ter todas as atitudes. Como é que Boaz responde? Bendita sejas tu, minha filha. E aqui eu acho algo fantástico, sabe por quê? Tem um ditado que diz que você vai pegar mais abelhas com mel do que com fel.
Você vai conseguir atrair mais abelhas tendo uma postura doce do que uma postura amarga como o vinagre. Tratar bem as pessoas. É um princípio que nós aprendemos aqui. Trate bem as pessoas. Trate bem quem você conhece. Trate bem quem você não conhece. Dê bom dia, dê boa tarde. Qual é o problema? Dizer com licença, por favor. Ser uma pessoa agradável. Tem muita gente que às vezes perde portas de Deus porque não sabe tratar bem as pessoas. Porque não sabe tratar bem. Tem gente que às vezes pergunta, por que ninguém me quer? Por que eu não tenho amigos? Por que nos locais onde eu quero estar, eu não sou bem-vindo e eu não sou aceita? Porque você tem uma postura diferente, faz o que quer, do jeito que quer, não trata bem, não é agradável. E nessas horas não consegue usufruir desse tipo de coisa que nós temos vendo aqui. Boaz é um homem gentil, é um homem agradável, é um homem educado, um homem que se comporta bem em todos os ambientes. Ele diz, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. E aí ele continua dizendo, melhor fizestes tua última benevolência do que a primeira. Melhor esse ato que tu fizestes agora do que o primeiro, quando eu te conheci. Pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. A questão aqui não é Ruth ter procurado alguém mais novo ou alguém rico ou pobre. O que Boaz está dizendo aqui para Ruth, e é importante que a gente guarde isso no nosso coração, tá bom? Ruth devia ter aí algo em torno de 20 a 25 anos. Boaz devia ter algo em torno de 40 a 45 anos. Era um pouco mais velho, mais experiente do que Ruth. Ainda não havia casado. Mas o que Boaz está dizendo aqui para Ruth é um significado da conversão de Ruth. Porque Ruth era moabita. Ruth, ela não tinha a obrigação de seguir essa lei. Ruth não tinha a obrigação de manter o legado dentro da família. Mas vocês lembram o juramento que Ruth fez para Noemi no capítulo 1? Onde tu fores, eu irei. Onde tu te deitares, eu me deitarei. Teu Deus será o teu Deus, o teu povo será o meu povo. Ruth está deixando claro aqui que a conversão dela é tão profunda, que a conversão dela é tão genuína e tão completa, que ela está disposta daqui para frente a seguir todos os princípios e preceitos do Deus de Israel, inclusive a buscar um esposo dentro daquela própria nação, dentro daquela própria tribo, a buscar inclusive um marido dentro da família de Elimeleque. Por isso é que Boaz está louvando, por isso que Boaz está exaltando Ruth nesse momento. Era estrangeira, agora ela aceitou o Deus de Israel e ela continua seguindo isso e Boaz a louva. Versículo de número 11. Estou chegando, faltam mais 7, já vou terminar. Agora, pois, minha filha, não tenha receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Oh, coisa linda, né? Uma mulher virtuosa. Uma mulher de boa fama, uma mulher que por onde passa as pessoas conhecem, lá vai uma mulher virtuosa. Era estrangeira, veio de Moabe, mas dentre o povo de Israel, Ruth era tida como uma mulher virtuosa. Ser virtuoso, escute isso, abre portas. No mundo de hoje, nós crentes, nós somos antiquados, quadrados, envelhecidos. Por quê? Porque nós preferimos adotar uma postura virtuosa, mas no mundo real e no mundo espiritual, ser virtuoso abre portas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jovens que estão aqui, sejam virtuosos, guardem uma postura virtuosa. Tem gente que não é virtuosa, pronta, pinta e borda, aí quando o virtuoso aparece, está ocupado, perde a chance porque não foi virtuoso. Seja virtuoso. A porta se abre aqui para Ruth e ela conquista por quê? Porque foi uma mulher virtuosa. Ponto 2, havia outro mais chegado. Ao que Boaz diz para Ruth, Ruth propõe, estou solteira, tu podes, tu és remidor, tu és resgatador. Versículo 12, leia para mim por favor, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Ele está dizendo, tem uma outra pessoa, um outro homem que tem preferência nesse resgate. A Bíblia não diz quem é. Poderia ser um irmão mais velho, poderia ser algum parente mais chegado de Elimeleque. O fato é que Boaz era o segundo nessa escolha e Boaz está dizendo, tem um outro resgatador, tá bom? E eu vou primeiro consultar esse outro resgatador para ver se ele exerce. E aí nós temos o capítulo, o outro aqui, Boaz faz um juramento para Ruth. E olha o que ele diz no versículo 13. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele quiser te resgatar. Quem é? O outro resgatador. Se ele exercer o direito, bem será.
que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Por isso fica aqui, deita aqui no chão da eira comigo até amanhã. Versículo 14. Ficou, pois, deitada aos seus pés pela manhã, levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher até a eira. Então Boaz aqui faz um juramento nesse momento para Ruth, tá bom? E diz para ela, olha, eu vou acordar amanhã cedo, vou consultar o outro resgatador que há mais próximo, mais chegado. Se ele não exercer o direito, então eu vou exercer esse direito. E o ponto de número 3, e eu termino e vou resumir tudo isso em um ponto só, o presente de Boaz. Novamente, olha como a gente aprende muito na Bíblia sobre tudo, sobre resgate, sobre remissão, mas sobre pontos muito práticos. Quando Ruth volta para casa, Boaz pede que ela tire um manto que ela tinha. E ele coloca ali algo em torno de 40 a 60 quilos de cevada que ela estava. E manda ela levar isso de volta para casa. E manda ela entregar tudo isso que lá havia para Noemi. Versículo 15. Olha o que diz. Leia na sua Bíblia. Vou ler do 15 ao 17. Vamos lá. Disse mais. Dá-me o manto que tem sobre ti, segura-o. Ela o segurou. E ele colocou 6 medidas de cevada. Versículo 16. Em chegando em casa da sua sogra, esta lhe disse, como te passaram as coisas, filha minha? E ela contou tudo o que aquele homem lhe fizera. Olha o versículo 17, nós já estamos chegando no final, o versículo 18 termina, versículo 17. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada, ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem... Vamos ler juntos a última frase que aqui está, quero ler com você na tela, bem aqui, ó, daqui para frente, 1, 2, 3. Quem aqui é sogra? Dá um glória a Deus, bem forte. Não voltes para a tua sogra sem nada. Boaz era muito inteligente, gente. É por isso que o nome Boaz era rápido. Boaz viu Ruth, se agradou de Ruth. Ele tinha o direito de casar com ela, de ser remidor, de ser resgatador. E aqui novamente nós vemos a generosidade, nós vemos a educação desse homem chamado Boaz. Escute, porque Boaz tinha muito, ele deu. Eu falei isso aqui no primeiro culto. Gente, dar não é favor, dar é obrigação. Quem tem, precisa dar. Boaz tinha muita cevada no seu campo. Aqui tem Ruth, uma mulher que não tinha absolutamente nada. E ele pegou e deu para ela. Não é um favor que eu faço. Quem tem, precisa dar. É por isso que essa igreja da cesta básica constrói casa, faz a obra missionária. Por quê? Porque Deus deu a muitos de vocês e vocês podem dar. Isso não faz falta. Não faz falta. Hoje no primeiro culto eu tive uma surpresa. Pastor João, eu pedi que ele fizesse expediente. E ele pegou a palavra e falou, pastor, quero lhe anunciar algo que nem o senhor sabia. Dia 28 de agosto, estou anunciando para vocês, coloque na agenda. Nós vamos inaugurar mais uma casa da missão com idosos em Belém do Pará, para uma senhora idosa que vivia muito simples. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Nós vamos ofertar, nós vamos dar essa casa. Sabe por quê? Porque Deus abençoou, só dá quem tem. Deus abençoou, outros vão dar. Ontem eu estava em casa preparando essa mensagem. E os jovens da igreja mandaram uma mensagem para mim, dizendo que existe um casal nosso aqui, que está prestes a casar, de jovens da nossa igreja. E eles não têm o recurso para construir a casa, começaram a construir a casa, faltou pandemia, e a casa ficou dessa forma. Olha só, isso aqui foi ontem, fiquei sabendo ontem, mostraram mais cedo. É esse casal aí, tá bom? Coloca aí a foto da casa, a mesma foto que vocês colocaram hoje, só para você ver. Aí é como está a casa deles. Os jovens aqui da igreja se juntaram, vão construir, e no final do ano, para esse casal casar e morar na casa própria, vão presentear e vão entregar essa casa para eles. Dê um brado de glória a Deus bem forte. O casal está aqui, fica de pé para a gente, por favor. Deixa eu reconhecer vocês. Olha só, aquele casal bonito ali, ó. Dê um aplauso bem forte pela vida deles, ó. Sabe por quê? Porque dar não é favor, dar é obrigação de quem tem. Dê e dar-se-vos-á. Boa medida, transbordante, sacudida, abundante, diz o Senhor Jesus. É dando que se recebe. Boaz sabia disso.
Por isso o Boaz queria ajudar. De vez em quando alguém me procura, obrigado gente, e diz assim para mim: pastor, a igreja pede muito, e pede para a construção, e pede para não sei o que, e pede para a obra missionária. É porque Deus vai continuar dando para que você possa ofertar e semear com a obra dele todos esses momentos. Há uns 4 anos atrás, início de 2018, eu tive a oportunidade de tomar um café com o 6º homem mais rico da Inglaterra. Ele é um grande doador, ajuda muito, conhece meu pai. E quando foi início de 2018, eu fui convidado para pregar numa conferência lá em Portugal. Eu e a Luana fomos juntos. E esse homem fazia parte dessa conferência. Eu me senti tão lisonjeado, porque eu era o menor. Imagine, grandes pastores, no meio, eu fui um dos convidados para trazer a palavra. E ele conheceu meu pai já há muito tempo atrás. E ele tirou uma tarde para tomar um café comigo. E eu me senti muito valorizado. Eu, minha esposa, ele, a esposa dele, tomamos um café. Ele é um lorde na Inglaterra. E ele ficou comigo umas 3h30. E nós conversamos, contei para ele a minha história, contei tudo. Quando terminou o café, ele pediu a conta. E eu quis pagar a conta. E ele não deixou eu pagar a conta. Aí quando nós ficamos em pé, ele perguntou assim para mim: qual é a taxa de conversão da tua moeda para o pounds britânico? Como é que é o nome? Libra britânica. E eu dei para ele mais ou menos a taxa de conversão. Ele falou: esse café que eu tomei aqui contigo agora, ele custou R$1,5 milhão. E eu comecei a procurar. Eu falei: o que? A gente bebeu ouro aqui? Porque R$1,5 milhão. O que tem aqui nesse negócio? Não, é quanto custa o meu tempo. O meu tempo custa, o tempo que eu fiquei contigo agora, me custa R$1,5 milhão. E esse homem, tendo tudo, ele dá para a obra missionária, investe em outras pessoas. Por quê? Porque é dando que se recebe. Lição. Segunda lição que eu aprendo com Boaz: ganhe a sua sogra. Ganhe sua sogra. Preferencialmente, antes de você casar cedo, ganhe a sua sogra. Mande presente para ela. Mande chocolate para ela, mande flor para ela, vai ajudar você muito. Sogra pode ser uma bênção, mas também pode ser uma dificuldade, para não dizer outra palavra. Então, enquanto é tempo, ganhe sua sogra. Boaz já estava olhando lá na frente. Lembra que eu preguei aqui sobre a visão? Boaz já estava ganhando já, muito tempo antes. Boaz já estava dizendo: tu vai lá para Noemi, então leva para Noemi um pouco de cevada. Olha o que diz o versículo 17, aí novamente: e disse ainda, essas medidas te deu, não voltes para sua sogra sem nada. Fique de pé e eu vou terminar, tá bom? Todos esses pontos aqui eu já expliquei. Versículo 16, a expectativa confiante de Noemi, que é suprida, porque agora Ruth chega feliz, trazendo consigo o presente de Boaz. Aqui a generosidade de Boaz. Mas olha o sábio conselho de Noemi, e com ele eu termino, versículo 18, quem tiver com o microfone, leia para mim, tá bom? Eu passei 8 minutinhos, já vou terminar. Versículo 18, por favor, leia para mim. Versículo 18: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas o que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Coloca aqui na tela para mim o versículo 18, eu vou ler com você, só para você meditar nas palavras. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas o que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O que Noemi está dizendo para Ruth? Ruth, fica tranquila, aguarda, descansa. Tu fez a tua parte, agora deixa o Deus de providência fazer a parte dele. Não adianta ficar preocupado, pesado. Não adianta sacrificar o hoje em detrimento de amanhã. Viva bem o hoje, glorifique pelo hoje. Você fez tudo o que você pode hoje. Fora disso, aguarde. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você fez tudo o que você pode, tranquilidade, te aquieta. Porque esse homem não vai descansar. Agora o trabalho é dele. Qual é o trabalho que era de Boaz a partir desse momento? Grupo de louvor, sobe aqui comigo. Qual era o trabalho que era de Boaz? O trabalho de Boaz agora era o trabalho da redenção, era o trabalho da remissão.
Ruth não podia comprar sua própria redenção, sua própria remissão. Então Noemi está dizendo, fica tranquilo, porque tu fez tudo aquilo que tu podes fazer. Agora chegou a hora dele fazer tudo aquilo que só ele pode fazer. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Você está fazendo tudo o que você pode fazer na sua família, nos seus negócios, na sua fé. Nessa manhã descanse, porque agora está no território de Deus, aonde só ele pode fazer. Descanse, deixa ele fazer. Deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Porque esse trabalho de remissão não era trabalho para Ruth, era trabalho para Boaz. E aí Noemi diz, ele não vai descansar enquanto ele não te remir. Ele não vai dormir, porque tu vale a pena. Ele vai lá, vai falar com outro remidor, vai resolver, vai fazer um acordo, vai casar. Ele não vai descansar enquanto a remissão não estiver completa. A remissão, não adianta você ficar se remoendo com o seu passado, com o que você errou, com o que já ficou para trás, com o que deveria ter sido e não foi. Tudo isso ficou para trás, daqui para frente, deixe na mão do Senhor, que é trabalho dele, cuidar da tua redenção e da tua remissão. Deixe com ele. Tem uma frase de Spurgeon, e eu anotei aqui, e eu estava ontem estudando, eu achei fantástico, diz assim: não é você que se salva, é Jesus que te salva, você apenas acredita e crê na sua própria salvação. Olha que coisa linda. Eu não posso me salvar, Jesus me remiu. Eu simplesmente acredito que eu sou remido, lavado, perdoado, que eu sou nova criatura. Eu ando em perdão, eu vivo em perdão. Eu não continuo errando, eu simplesmente tento ser o melhor que eu posso, porque Ele me resgatou e me redimiu. João capítulo 17, Jesus na cruz, Ele disse: tetelestai, o preço está pago, está consumado. Eu cumpri a obra aqui. E eu estava preparando essa canção, esse esboço, e eu me lembrando de uma canção antiga, né? Da turma do vídeo. Todos vocês lembram dessa canção? Pessoal antigo aqui. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cante no início, deixa eu ouvir sua voz. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Declare bem forte, diga isso à sua alma. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Levante suas duas mãos para os céus. Pai, nós descansamos na tua providência nessa manhã. Nós descansamos no fato de que tu és o Deus que usa coisas naturais. A decepção é algo natural, a alegria é algo natural, a morte é algo natural, a vida é algo natural. Tu usas coisas naturais dessa vida para escrever uma história que nem nós conseguimos entender, papai querido. Assim como tu fostes com Noemi, tu fostes com Ruth, tu és com cada um de nós que aqui estamos. A tua providência continua trabalhando, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não concordamos com o que acontece na nossa vida. Tu estás escrevendo algo lindo, extraordinário, que ao fim dessa história nós vamos olhar para trás, assim como Noemi olhou, e Noemi disse: não me chamem mais de agradável, me chamem de Mara, uma mulher amarga, porque ditosa saí e Deus me
fez sofrer isso, nós vamos descobrir no último capítulo. Uma mulher cheia de vida, cheia de celebração, uma mulher que descansou na tua provisão, que abraçou as tuas promessas. E acima de tudo, Pai, Tu és o Deus da nossa redenção. Assim como Boaz redimiu Ruth, Ruth não merecia. Boaz simplesmente foi e exerceu o direito de ser resgatador. Dali para frente, tudo que era de Boaz era de Ruth, a riqueza de Boaz era de Ruth, o nome de Boaz era de Ruth. Tu nos resgatastes, Pai, e as tuas riquezas em glória também pertencem a cada um de nós. A tua alegria é a nossa alegria, a tua cura é a nossa cura, a tua vida é a nossa vida. Nós te celebramos por isso nessa manhã, Senhor. Continua escrevendo esse plano, continua escrevendo essa história, continua até o dia que Tu voltares para buscar a Tua igreja, conservando-nos, Pai, nessa esperança de que o trabalho é Teu, de que a obra é Tua, já foi cumprida na cruz do Calvário. Eu simplesmente creio, recebo e agora sigo os Teus mandamentos e ando como um verdadeiro discípulo, Pai. Isso nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome, em nome